Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Retornamos aqui hoje com o quadro Aprendendo com a Bíblia. Você vai estar ouvindo a mensagem gravada hoje, não vou falar data, mas é hoje. Louvado seja Deus. Está conosco aqui a irmã Lena, minha mãe, servando. Sauda a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso aí, irmãos e irmãs do canal do YouTube. Compartilhe, tá bom? O nosso link. Nós paramos ali 749 pessoas inscritas no nosso canal. Eu quero chegar a mais de 1.000 pessoas ali no nosso canal. E isso depende da sua ajuda, meu irmão, minha irmã. Se você compartilhar os links que eu envio aí para vocês no Face, no WhatsApp, aonde chega o link da igreja aí, do pastor Tarcísio, se você nos ajudar compartilhando, nós vamos alcançar mais vidas. Já temos aí com 750, falta pouco aí para nós chegar a 1.000 inscritos no nosso canal aí do pastor Tarcísio, tá bom? Hoje a mensagem aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia. E deixa eu falar para vocês. Eu já trouxe uma gravação ao vivo, né, do quadro Aprendendo com a Bíblia. No sábado, agora a próxima, hoje é terça, quarta, né? Sexta, sábado. No domingo, daqui mais 2, eu vou estar trazendo. Fica atento, eu vou anunciar para vocês quando vai ser o próximo Aprendendo com a Bíblia, vai ser ao vivo, tá bom? Pelo canal do YouTube, direto no ao vivo, tá bom? Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. A mensagem de hoje está aqui, que o Espírito Santo colocou para nós, está aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 23 e 35. E o tema da mensagem é a dívida perdoada e a falta de compaixão. Irmãos, a dívida perdoada e a falta de compaixão. Meus irmãos, amados e minhas irmãs, né? Amados também, né? A vida cristã é marcada pela graça, não é isso? É marcada pela graça. Nós somos salvos, não é por mérito nosso, não. Nós somos salvos porque Deus, o que está sentado, o Criador de todas as coisas, esse Deus maravilhoso nos perdoou uma dívida que jamais, mas jamais, nós poderíamos pagar. Você sabe qual dívida que é, né? Se você não sabe, você vai ter que saber. Mas louvado seja Deus. Deus nos perdoou daquela dívida que jamais nós poderíamos pagar. Eu e você jamais. Mas a palavra também nos mostra aqui que quem recebe graça, né, precisa aprender a repartir a graça. Quem recebe perdão precisa também aprender a perdoar. E eu já tenho acompanhado muitas pessoas. Vamos supor, vou dar um exemplo para você. Se você ajuda uma pessoa, né, ela acertar umas contas, vamos dizer assim, que ela não consegue pagar, e você vai ali e paga essa conta para essa pessoa, ajuda essa pessoa. É um exemplo, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar mais profundo aqui. E aí, passa-se aí uns 3, 4 anos, essa pessoa que você ajudou tanto, você sabe que ela também teve uma pessoa que chegou até ela e pediu uma ajuda para ela, e ela tinha condições de ajudar, e ela não ajudou aquela pessoa, né? E isso me deixou muito triste. Por quê? Porque a gente tem que aprender, quando uma vez você é ajudado, e lá na frente você está bem, e alguém chega até você e pede uma ajuda, lembre-se que uma vez você precisou da ajuda, e aquela outra pessoa te ajudou, então você tem que ajudar também essa pessoa, né? Se você não ajudou, é porque você não aprendeu. Será que você quer passar de novo no vale da precisão para aprender a ajudar o próximo, né? Também, quando chega até você? Então, palavras que nós vamos entrar aqui e nós vamos ver dentro desse tema aqui, tá bom? Você que precisa, se você não sabe perdoar, você precisa aprender a perdoar. Infelizmente, muitos querem ser alvos da misericórdia de Deus, né? Vamos dizer assim, quer ser alvo da misericórdia. Acho que é só ele que tem na terra. Mas não sabem agir com a misericórdia com o próximo, que é o que eu acabei de falar agora nessa história que já aconteceu em realidade comigo, né? Um acontecimento. A pessoa quer da misericórdia, mas ele não tem misericórdia com o próximo. E foi exatamente sobre isso que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, contou aqui uma parábola, a parábola do servo malvado.
Está aqui em Mateus, capítulo 18, 23 e 35. Depois você lê inteira essa história, essa parábola, que é muito importante e muito eficaz para o nosso aprendizado, né? Então, nós vamos meditar aqui, eu quero meditar juntamente com você sobre a dívida perdoada e a falta de compaixão, que é o tema da mensagem aqui. E nós vemos aqui que Jesus, o nosso Salvador, ele diz que o reino dos céus, nesse texto aqui da Bíblia, ele diz que o reino do céu pode ser comparado a um rei que ele quis ajustar conta com seus servos. E trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, uma quantia impagável, equivalente a bilhões em nossa moeda nos dias de hoje. E o servo, ele não tinha como pagar. O rei, então, ordena aqui nessa história, aqui, nessa parábola de Jesus, o rei, ele ordena que fosse vendido a ele, né, sua esposa, os filhos, os bens, mas o servo aqui se prostrou e suplicou. Ele suplicou por misericórdia. Tem paciência comigo, e tudo e te pagarei. Suplicando por rei. E movido de compaixão, a gente vê nessa história, essa parábola do Senhor Jesus, que o rei, o que ele fez? O rei perdoou a dívida desse servo. Mas esse servo, ao sair, ele encontrou o conservo dele, né? Esse servo encontrou o seu conservo, que lhe devia também 100 denários. Um valor pequeno comparado à sua própria dívida, que o rei acabou de perdoar ali atrás. E ele não teve misericórdia do seu conservo. Sabe o que ele fez? Ele lançou esse conservo na prisão até ele pagar a dívida. Foi exatamente quase igual à história que eu contei para você, que aconteceu num fato real, que eu acompanhei de perto na vida mesmo, assim, né? Eu não vou citar nome de pessoa, mas foi um fato, um acontecimento. Quando o rei soube disso, dessa história, o rei ficou irado. E eu também fiquei irado quando eu soube dessa história. Você vê que a gente está alinhado com Deus, né? A gente fica irado, mas a gente está ali, pede perdão, porque a nossa briga, a nossa guerra, né, não é contra carne nem sangue, não entrega na mão de Deus. Quando o rei soube disso, o rei ficou irado, né? E o rei disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? É o que o rei falou para ele aqui em Mateus, tá bom? E o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo. Quer dizer, foi preso também. E Jesus concluiu assim, né? Concluiu essa parábola dessa forma assim, ó. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Agora já é diferente a história, hein? Mas aqui já é mais doído, né? Quando se fala de parábola na terra é uma coisa. Quando coloca o Papai do Céu, nós já muda, né? Porque sem Papai do Céu não tem jeito. Jesus concluiu assim: assim vos fará também o meu Pai, que é o Pai Todo-Poderoso, meu Pai Celestial, se de coração você não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, nós temos que colocar em prática, né, essa parábola, essa aplicação da parábola de Jesus, temos que pôr em prática na nossa vida. Essa parábola é um espelho da nossa vida nos dias de hoje. Nós éramos devedores de Deus, não é isso? Nós éramos devedores de Deus, não tinha como pagar. A dívida do pecado era impagável, não tinha como a gente pagar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos perdoou lá naquela cruz do Calvário. Ali ele nos limpou e nos deu uma vida nova. Hoje você tem vida, nós temos uma vida nova. Jesus pagou o preço. Agora, quando alguém falha contra eu ou contra você, vamos dizer contra nós, quando alguém falha contra nós, quando alguém nos deve algo, né? Quando alguém nos fere, qual deve ser a nossa postura? A mesma que Deus teve conosco. Qual, pastor? Compaixão e perdão daquele que nos deve. Né? Aqueles que nos ferem, aqueles que nos magoam. O servo da parábola recebeu misericórdia. Não foi isso? O servo não recebeu do rei a misericórdia? Mas lá na frente, ele não soube oferecer misericórdia para o conservo. E é exatamente esse o perigo nos dias de hoje para nós. Receber graça de Deus
e não repartir com o nosso próximo. Que nós recebemos graça de Deus. Você não é abençoado? Nós não somos abençoados? Nós temos que repartir essa graça, esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, esse entendimento que Deus tem de saber que nós somos falhos. Nós temos que também ter com os mais fracos na fé, saber que eles erram, não é porque eles muitas vezes querem, é porque não tem entendimento. Não tem noção do perigo que eles estão correndo, fazendo mal para eles mesmos. Quantas das vezes nós vemos situações assim nos dias de hoje? Quantas das vezes você tem acompanhado casos assim? Você sabe de pessoas, ou até mesmo já aconteceu com você isso, né? Uma pessoa foi ajudada quando estava na dificuldade, mas quando o outro precisou dela, você sabe o que ela fez? Virou as costas. Alguém foi perdoado por um erro grave, mas não conseguiu perdoar uma falha muito menor de outra pessoa que falhou com ela. Isso é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Isso mostra que ainda não entendemos a profundidade da graça do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Porque quem realmente entende o tamanho da dívida que foi perdoada por Deus, não consegue negar a compaixão e o perdão e o amor para o próximo. Não consegue negar. Quando ele vem, está ali sempre, ele está sofrendo, mas ele está liberando compaixão. Está sofrendo, mas está liberando misericórdia, o amor, que ele sabe que Deus é o Deus da graça e Deus deu muito mais por nós. Um alerta para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui. Deixa no comentário aqui, deixa no seu comentário se você é de misericórdia com o próximo ou não. Tá bom? Você escreve aqui, pastor, eu sou de misericórdia, mas seja real, hein? Glória a Deus. A falta de perdão, presta atenção que eu vou dar um alerta aqui espiritual para nós. A falta de perdão, que tem gente que é assim, não perdoa mais de jeito nenhum. Meu irmão, o fato de você perdoar não quer dizer que você concorda com aquilo que a pessoa fez, né? Ou que você vai se ajuntar. Não, o fato de você perdoar é que você perdoou, você vai segue a sua vida e você não tem que conviver com aquilo. Mas você tem que liberar o perdão. Porque a falta de perdão, ela abre brechas espirituais. Brechas parecem pequenas, mas às vezes enormes. Quem não perdoa fica preso no cárcere da mágoa. Sabia disso? Fica aquela pessoa magoada, aquela pessoa de cara virada, nervosa, né? Fica no peso do rancor, no tormento da alma, quem não perdoa. Ah, pastor, eu não perdoei e não tenho isso. Tem sim, meu irmão. É só você pôr de frente com a pessoa, você vai ver que você tem. Eu não quero ver essa pessoa. Não quero olhar para essa pessoa. É porque você está sendo tormentado na alma, está tendo um tormento na sua alma. Você, né, mano? É assim, né? Um rancor. Então, quem não perdoa, ou quem não perdoar, será entregue aos verdugos, como está escrito na Bíblia. Jesus foi claro quando ele falou isso. Vai ser entregue ali. Então, isso significa viver atormentado pela própria dureza do coração. Nós não podemos ser assim. O que nós aprendemos aqui? Nossa dívida com Deus era impagável. É o que nós aprendemos. Nós aprendemos que Deus nos perdoou gratuitamente em Cristo. Jesus não cobrou nada de você e nem de mim. Nós aprendemos que quem recebeu misericórdia precisa ser misericordioso. Nós aprendemos aqui nessa parábola que negar perdão é desprezar a graça recebida de Deus. E também aprendemos aqui nessa mensagem, perdoar é uma escolha que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. E o diabo não gosta disso. Então vamos ferir o diabo. Vamos ferir o inimigo que quer levar a gente para o inferno. Nós temos que ir para o céu. Não é? Vamos perdoar, porque como que nós vamos para o céu se não perdoar? Meus irmãos, a dívida perdoada e a falta de compaixão, que é o tema da mensagem, é um chamado para todos nós. Para mim, para você, para todos nós. Eu também se incluo nisso. Está pensando que eu não sou ofendido durante o dia? Sou. Né? Tive uma briga aqui na empresa, briga que eu falo assim, uma discussão com um funcionário aqui na empresa onde eu trabalho, e eu chamei a atenção dele, porque ele estava querendo pôr umas coisas no meu caminho lá e eu não aceitei. E ele levantou o braço para me bater.
Levantou o braço para me bater. O outro que estava junto, que segurou ele, falou, não, não faça isso. Eu falei, não, você pode bater. Eu falei, então, pode me tocar, toca-me, né? Não te preocupa, pode tocar. Se te alivia, né? E o outro segurou ele. E depois, meu irmão, passou aí um tempo, vou contar o testemunho aqui, vai ficar um pouco comprido. Passou aí no mesmo dia, né? Continuamos trabalhando e tal. E eu sentado lá no escritório, eu olhei pela janela assim, eu vi ele trabalhando, e o Espírito Santo falou assim: vai lá e pede desculpa para ele, pede perdão para ele, e porque ele não sabe o que ele fez, ou o que ele faz. Não, da mesma hora, levantei da cadeira e fui lá fora onde ele estava trabalhando, chamei ele e falei: perdoa, perdoa-me, você me perdoa, me desculpa pelo que eu falei, se eu fiz se eu falei uma palavra que te magoou tanto a ponto de você me levantar a mão, você me perdoa e é vida que segue. Eu não vou te perdoar, não. Falei, ó, aí já não é comigo. A minha parte eu fiz. Eu vim aqui te pedir perdão. Agora, se você não me perdoa, aí já é com você. Mas aquilo ali, na hora que eu pedi perdão para ele, aquilo me aliviou de uma forma tão grande que parecia que eu estava com uns 300 quilos nas costas. Foi arrancado na mesma hora. Voltei para a sala. Quando terminou o horário, eu falei pro outro, eu falei assim, tchau, né? Falei o nome dele. Aí ele gritou de lá, tchau, Tarciso, né? Quando foi no outro dia de manhã cedo, chegou, já me deu um abraço. Hoje está conversando comigo. Conversa comigo, brinca comigo lá no serviço. Quer dizer, se eu tivesse dado direção pro diabo, se eu não tivesse ido lá, hoje estaria de cara virado, talvez teria um inimigo no meu caminho. E eu escrevi uma mensagem para ele, que é italiano, escrevi uma mensagem para ele, falei, rapaz, o que eu quero é paz. Eu, eu quero é paz. Então, não importa se você está certo, se você está errado, se eu estou certo ou errado. O que eu quero é paz. Se você não guardar mágoa no teu coração, se você não ficar com raiva de mim, eu sabendo disso, isso me alegra muito e me traz mais paz. Mas a minha parte eu já fiz com você, eu já te pedi o perdão. Sendo que não era. A equipe inteira, que nós somos 18, a equipe inteira hoje está de cara virada com ele por esse ato de levantar a mão comigo. Precisei gravar um áudio e falar para eles, perdoa ele. O negócio não foi com vocês, foi comigo. Vocês não têm que comprar briga minha, né? Vocês não têm que ficar com raiva dele por causa de mim. Então perdoa ele e vocês não têm que ficar de cara virada com ele, não, né? Isso aconteceu ontem. E hoje já normalizou. Hoje já vi que já tinha alguns já indo conversar com ele, já falando de serviço, falando de família. Então, quer dizer, se a gente não libera o perdão, vai aumentando a situação. O negócio que eu achava que era só comigo já tinha atingido 18 pessoas. Então é assim, meu irmão, o diabo ele planta uma sementinha que sai na família inteira. Se você não se rebaixa, se você não tem de misericórdia, como nós estamos aprendendo aqui, né, da misericórdia, do perdão, da graça que Deus me ofereceu, que é isso, é distribuir para aqueles que não têm graça, para aqueles que não têm, não sabem o que é misericórdia, a gente tem que mostrar o que é uma misericórdia, porque se eu tenho Cristo em mim, eu tenho que saber o que é misericórdia, né? E misericórdia de quê? Misericórdia do próximo. Misericórdia daquele que está te ofendendo. Porque se você não fazer isso, meu irmão, a tendência é virar um inferno. E nós não estamos aqui para trabalhar para o diabo, nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Somos servos e escravos do Senhor Jesus Cristo e não do inimigo. Esse é meu testemunho daqui. Talvez você tenha alguém que lhe deve algo, né? Não apenas dinheiro, mas alguém aí que te deve respeito, alguém aí que te deve gratidão, né? Que você já fez tanto por ele, alguém aí que te deve consideração, ou talvez até mesmo perdão. E hoje Deus te chama você a liberar o teu coração. Não guarde isso. Se ele deve isso aí para você, não te preocupe, né? Deus tem mais para te dar do que o diabo para roubar. Então, se ele deve gratidão, vai lá e mostra que é gratidão. Eu te der uma consideração, mostra o que é uma consideração. Te deve não sei o que está acontecendo, vai lá, mostra que você tem misericórdia, que você tem graça de Cristo de você e coloca o diabo, que a nossa luta não é carne e sangue. Coloca o diabo por terra. Coloca o inimigo por terra. Não seja como o servo malvado. Não seja como o servo malvado que foi ali perdoado, mas não soube perdoar.
Eu fui perdoado por Cristo, por coisa eu não tinha direito a ir para o céu. Hoje eu tenho, meu irmão. Você acha que eu vou perder isso para o diabo? Perder isso porque pessoas não sabem perdoar? Se elas não sabem, alguém tem que ensinar. E quem tem que ensinar? É quem tem o amor de Cristo e a misericórdia de Cristo no coração. Vai você e vai a pessoa morar no céu, um atrás do outro. Seja como o Rei dos Reis, né? Seja como o Rei dos Reis, que com compaixão nos recebeu e cancelou a nossa dívida. Seja como ele, né? Recebe essa pessoa na sua vida, cancela as dívidas, né, que ela tem contra você, perdoando ela, em nome de Jesus. E você vai ver que as coisas vão melhorar muito e muito na sua vida. Tem coisas que travam na vida da gente e não sabe por quê, né? É exatamente isso que eu estou falando. Não tem nem por onde Deus trabalhar. E quando você aprende o que é misericórdia e libera isso, a sua vida começa a melhorar. As coisas começam a melhorar na sua família. Amém? Louvado seja Deus. Seja um canal de bênção, seja um canal de graça. Reparta aquilo que você recebeu de Deus em nome de Jesus. E assim nós encerramos essa mensagem aqui. Eu tenho distribuído bastante graça e misericórdia e Deus é testemunha disso, os anjos que acampam ao meu lado é testemunha disso, por isso que eu divido isso com vocês. Vamos orar em nome de Jesus? A oração aqui é sobre isso, tá bom? Sobre esse assunto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença neste momento, ó Pai, reconhecendo, meu Deus, da Tua grandeza, reconhecendo, meu Deus, a Tua misericórdia e o Teu amor. Meu Deus, a Tua palavra, Pai, hoje nos ensinou que nós éramos aqui devedores de uma dívida que jamais poderíamos pagar, Senhor. Mas em Cristo Jesus, essa dívida, meu Pai, foi cancelada, essa dívida foi apagada, essa dívida foi removida pelo sangue precioso do nosso Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, meu Deus, não nos tratou segundo os nossos pecados, Pai, mas segundo a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Obrigado, meu Deus, porque nós recebemos perdão quando nós não merecíamos. Recebemos vida, meu Deus, quando estávamos mortos. Recebemos misericórdia quando nós estávamos perdidos. Tudo isso o Senhor nos deu, Pai. Mas também, Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Muitas das vezes, meu Deus, queremos o teu perdão, mas não temos, mas nós, meu Pai, nós temos dificuldade de liberar o perdão. Muitas das vezes, meu Deus, pedimos a tua misericórdia, mas não sabemos agir com misericórdia para com o próximo, Espírito Santo. Hoje nós te pedimos, meu Pai, transforma o nosso coração, Espírito Santo. Transforma o coração desta pessoa que ora junto comigo, meu Pai. Transforma, Senhor, nosso coração. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não sermos como o servo malvado ali, que recebeu graça, mas não soube dar graça, Pai. Ensina-nos a sermos instrumento do teu amor, a liberar perdão onde houve ofensa, a estender a mão aonde há necessidade, a ter compaixão quando alguém, meu Deus, nos falha, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora também por aqueles, meu Deus, que guardam mágoa. É para você, meu irmão, que está com essa mágoa no coração aí guardado. Para você, minha irmã, que está com essa mágoa aí, não consegue perdoar, com esse ressentimento, com esse rancor, que o Espírito Santo de Deus visite estas áreas da tua vida, do teu coração, e te traga a libertação, minha irmã, meu irmão. Que toda prisão da falta de perdão seja quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus, e que o cárcere da tua alma se abra, e que vidas sejam livres para amar, livres para perdoar, livres para viver em paz. Meu Deus, também eu oro, meu Deus, por aqueles, meu Deus, que já ajudaram alguém, meu Pai, mas receberam em troca, sabe o que, Senhor? Ingratidão. Meu Pai, receber em troca, meu Deus, desprezo, ou até mesmo traição, meu Deus. E eu te peço, Pai, cura essas feridas dessa pessoa. Cura essas feridas que só o Senhor tem poder para curar. Pai, mostra que vale a pena, meu Deus, continuar praticando bem, porque o Senhor vê todas as coisas, meu Deus, e a recompensa, meu Pai, de cada ato de amor que nós fazemos aqui nessa terra.
Senhor Jesus, que possamos ser reflexos da tua cruz, onde o maior perdão foi derramado. Que cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui ouvindo a oração juntamente comigo e orando, meu Pai, aprenda a viver debaixo dessa graça e a repartir essa graça com todos. Assim, meu Pai, nós oramos, entregamos o nosso coração diante de Ti, Espírito Santo, pedindo a Tua transformação do Espírito Santo e declarando, meu Deus, queremos ser cheios, meu Pai, cheios de compaixão, como o Senhor é. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. A dívida perdoada e a falta de compaixão. Tá bom? Leia lá em Mateus, capítulo 18, 23 ao 35, e você vai entender melhor dessa história. Que Deus abençoe a todos do YouTube, onde chegar essa mensagem, em nome de Jesus.